A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos, todas as irmãs, e que o Senhor possa abençoar profundamente a tua vida, a tua chamada e o teu ministério. Eu tenho aqui alguma explicação para dar sobre um assunto muito importante que é chamado prosperidade. Eu sei que muitas pessoas levam este tema para outros caminhos que eu não citarei aqui, mas eu quero simplesmente, meus amados, dar uma breve explicação sobre este assunto, porque é um assunto bíblico, é um assunto de Deus e não é um assunto maligno, embora muitas pessoas tentam adquiri-la de forma injusta, de forma equivocada e de forma errada. Entram no caminho do mal para adquirir a prosperidade. Pois bem, eu quero ler algumas anotações que eu fiz aqui acerca deste assunto, acerca deste tema chamado prosperidade. O que significa ser próspero? O que significa a palavra prosperidade? Pois bem, em primeiro lugar, a palavra prosperidade, ela vem de uma raiz hebraica, e isto significa sucesso financeiro. Este é um dos primeiros pontos que indica a palavra prosperidade. Embora que, se nós analisarmos todo o contexto, por exemplo, do livro de Josué, sobre a história de José, sobre a história de Abraão, de Isaac, Jacó, nós vamos entender, meus irmãos, que a prioridade sempre foi espiritual. A maior riqueza que o homem pode ter é uma vida com Deus. Isso está fora de cogitação. A maior riqueza que um homem pode adquirir é ter comunhão com Deus, é ter paz com Deus, é andar com Deus, é viver com Deus. E esta comunhão, este andar, este viver, trazem também resultados no mundo material. Por exemplo, em Josué, Deus ele fala para Josué que se Josué observasse os mandamentos de Deus, guardasse os mandamentos de Deus e praticasse os mandamentos de Deus, como Moisés havia feito, então Josué seria próspero em todo o seu caminho. Veja que Deus está dizendo para Josué que ele seria próspero. E a palavra próspero significa sucesso financeiro. O segundo ponto que significa a palavra próspero, ela significa boa situação financeira. Eu não estou aqui dizendo ser rico, observe, eu não estou dizendo aqui ser milionário, não. Estou simplesmente dizendo que a pessoa será bem-sucedida. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, o segundo ponto da palavra próspero ou prosperidade significa boa situação financeira. Em terceiro ponto, significa abastado. Ou seja, a pessoa não terá, meus irmãos, não passará por miséria. A pessoa não passará por fome. Ou seja, Deus ele abençoará a pessoa
ao ponto da pessoa ter até o que emprestar, até o que dar para os demais. Isto é uma pessoa abastada, é uma pessoa que Deus a abençoou, que Deus a prosperou. Em quarto lugar, significa também favorável. Ou seja, a pessoa ela vai ser favorável, a vida dela vai estar a favor dela. Tudo que ela fizer não vai vir contra, não, vai ser a favor. Tudo que ela plantar vai dar certo, tudo que ela fizer vai dar certo, tudo que ela trabalhar vai dar certo. A vida está favorável para ela. Aleluia, glória a Deus. Em quinto lugar, significa vigoroso. Veja, meus irmãos, em uma pequena palavra chamada próspero ou prosperidade, veja quantas coisas está incluso nesta palavra. Em sexto lugar, como disse no livro de Josué, significa bem-sucedido. Será uma pessoa bem-sucedida. Em sétimo lugar, significa também saudável. Ou seja, próspero, meus amados, também implica dizer que a pessoa terá saúde. A pessoa não vai estar totalmente enferma, doente, problemática, não. Por quê? Porque prosperidade significa saudável. Uma pessoa que tem plena saúde, condições físicas, aleluia, seu corpo terá saúde, bendito seja o nome do Senhor. Em oitavo lugar, significa experimentar abundância. É isso que Deus ele tem para a tua vida. É isso que Deus tem para a tua casa, para a tua família. Deus ele quer que tu tenha sucesso financeiro. Deus ele quer que tu tenha uma boa situação financeira. Deus ele quer que tu seja abastado. Deus ele quer que as coisas estejam favoráveis para ti. Deus ele quer que tu seja vigoroso. Deus ele quer que tu seja bem-sucedido. Deus ele quer que tu seja saudável. E Deus quer que tu experimente abundância. Tudo isso está dentro do projeto de Deus para a tua vida. O que mais significa a palavra próspero ou prosperidade? Significa viver bem, fartura de dias. Ser próspero também significa viver longos anos sobre a terra. Longos anos, isso é uma bênção da parte de Deus. Isso é uma virtude da parte de Deus. Aleluia. A prosperidade implica neste ponto, neste requisito de viver longos anos abençoados sobre a terra. O que mais significa a palavra prosperidade? Significa tranquilidade, uma vida tranquila. E o que mais significa? Significa uma vida sossegada, uma vida tranquila e uma vida sossegada. É isto que Deus ele tem para a tua vida. Veja, meus irmãos, a prosperidade é para os que caminham segundo a vontade de Deus. Não existe aqui magia para ser próspero. Não existe aqui encantamento para ser próspero. Não. Simplesmente a Bíblia, ela vai mostrar o caminho da prosperidade. E o caminho da prosperidade é um caminho de obediência à palavra de Deus. O caminho da prosperidade é o caminho da sujeição às leis de Deus, à vontade de Deus, os propósitos de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que Deus falou para Josué. Deus disse: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Só que Josué, ele viu toda a trajetória de Moisés na terra. E ele viu como Deus era com Moisés. Ele viu como Deus abençoava o povo e abençoava Moisés. Ele viu como eles eram abençoados, eram prósperos, eram fecundos. Aleluia! Não faltava água, não faltava pão, não faltava carne, não faltava milagres no meio deles, não faltava vestimenta. Veja, meus irmãos, veja quanta coisa, não faltava a coluna de fogo, não faltava nuvem. Olha, tanta bênção de Deus, tanta prosperidade de Deus.
O anjo de Deus andava na frente de Israel. Veja se isso não é uma vida próspera. E todos esses acontecimentos, esses fatos, essas realidades, Josué presenciou por uma vida íntegra de Moisés, por uma vida de obediência de Moisés. Moisés se sujeitou à vontade de Deus, se sujeitou aos mandamentos de Deus. E agora Deus está dizendo para Josué o seguinte: Josué, faça como meu servo Moisés fez, e então eu serei contigo como fui com ele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E é isso que Deus está falando para mim, está falando para ti. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer que tenhamos uma vida próspera, mas temos que observar e obedecer os mandamentos de Deus. Aleluia. Eu vou falar rápido aqui algumas passagens da Bíblia que retratam bem este assunto, bem este tema. Mateus capítulo 23, versículo 23. Deuteronômio capítulo 29, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 7. 1 Reis capítulo 2, versículo 3. Veja, o livro de Neemias também retrata a prosperidade de Deus, a bênção de Deus. Números capítulo 23, versículo 19. Mateus capítulo 9, versículo 35. João capítulo 14, versículo 12. Salmos capítulo 35, versículo 27, a parte B. Todos estes textos retratam bem qual é a vontade de Deus para o seu povo, qual é a vontade de Deus para os seus servos, para os seus filhos. Aleluia. João no capítulo 2, Provérbios capítulo 10, versículo 22, Lucas capítulo 6, versículo 38, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, Lucas capítulo 19, versículo 10, Malaquias capítulo 3, versículo 10 ao 12, Salmos capítulo 37, versículo 3, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, Salmos capítulo 1 e versículo 3. Aleluia. Eu poderia citar muito mais passagens da palavra de Deus, mas veja que não é um versículo isolado, são vários versículos, são vários textos que nos mostra que Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos prosperar, mas nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Aleluia. Deus, Ele tem um caminho para nós, e este caminho é de submissão, é de sujeição, é de abnegação. Se nós entendermos a palavra, entendermos a vontade do Eterno e obedecermos à risca, com certeza a prosperidade e a bênção de Deus andará conosco, nos seguirá, como diz Deuteronômio, que a bênção, nós não precisamos correr atrás dela, mas ela virá atrás de nós como consequência da nossa obediência à palavra do Senhor nosso Deus. Amém, meus amados irmãos? É isso que Deus quer para a tua vida. Não aceite menos do que isto, porque é isto que Deus promete por meio da sua palavra. Eu sei que muitas pessoas não alcançam isso por também não alcançar este nível de obediência. Eu sei que muitas pessoas, meus amados irmãos, elas não conseguem se desprender de uma vida de miséria. Por quê? Porque elas entendem que a miséria faz parte do caminho de Deus. Elas acreditam que Deus colocou elas nessa situação, e por elas acreditar desta maneira, fica impossível Deus de abençoar ela. Por quê? Porque elas não têm fé para isso. A fé dela está tão presa em uma situação terrível que elas pensam que isso é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é esta, conforme a palavra. Eu sei que muitos vão argumentar sobre Lázaro, mas Lázaro, meus amados irmãos, tem algo muito mais profundo naquele texto. E uma outra hora eu vou explicar sobre isso em um outro vídeo. Mas Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te prosperar. Aleluia. Esta é a vontade de Deus para a tua vida. Se você está passando por um caminho difícil, um caminho de aperto, um caminho de falta, tanto espiritual quanto material na sua vida, comece a obedecer a palavra, comece a obedecer os mandamentos de Deus, comece a dar ouvido à voz de Deus, aleluia, e você verá
que Deus começará a te abençoar. Deus vai usar circunstância, vai usar situação, vai usar pessoas para abrir portas para ti, para trazer condições espirituais e financeiras para a tua vida. Eu poderia aqui contar inúmeros testemunhos que eu tenho para dar em relação a isso, mas eu quero encerrar aqui, dizendo para ti, com convicção, com toda a certeza do meu coração, porque não estou mentindo aqui, eu posso falar coisas que aconteceram na minha vida, que Deus ele é fiel, que Deus ele abençoa, que Deus ele abre porta e que Deus nos sustenta. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Deus ele quer te abençoar. Deus ele quer te prosperar. Amém? Fique com essas palavras de Deus e eu te digo com toda certeza que Deus mudará a tua sorte. Deus mudará a tua vida. Somente acredite na palavra de Deus. Não duvide, mas creia que Deus mudará o teu cativeiro. Glória a Deus. Num outro vídeo, eu vou estar contando um pedacinho do meu testemunho. E você poderá testificar aquilo que Deus ele pode fazer nas nossas vidas. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus possa abençoar a tua casa, o teu lar, a tua família, o teu ministério. E com certeza Deus vai te prosperar. Mas para isso, obedeça a palavra de Deus. Amém.